Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Céu Souza. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. Boa noite, Siegfried. Olá, Céu, boa noite, tudo bem? Tudo. E você que está nos assistindo, como é que está? Gratidão para você que está conosco sempre ao vivo. Tem muitas pessoas que estão conosco desde o nosso primeiro Divancast, já fizemos um ano, toda terça-feira estando aqui com vocês. E gratidão para você que está nos conhecendo hoje. Para quem está nos conhecendo hoje, qual é o recadinho, Siegfried? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, pois isso é muito importante para o aumento do alcance do nosso trabalho aqui, não é, Céu? Para que mais pessoas conheçam esse conteúdo e que comece a fazer alguma diferença na nossa vida, na nossa sociedade. A gente precisa desse movimento circulando e aumentando cada vez mais, né? Exatamente, lembrando isso aqui é uma conversa, então venha conversar com a gente, pois para a questão da além do conhecimento aqui, a nossa intenção é exatamente essa, levar esse movimento para a sua vida, colocando você cada dia mais e mais no protagonismo dela, não é, Céu? É isso aí. Então, faça suas perguntas, converse com a gente, compartilhe com a gente e compartilhe também com pessoas que você quer bem, com pessoas que você sabe que vai ou se beneficiar ou vai ficar muito interessado por esse conteúdo que a gente está trazendo hoje. É isso mesmo. Vamos para os aniversariantes da semana, Céu? Vamos aos aniversariantes da semana. Só um segundinho. Lembrando que... Eu vou estar subindo agora. Perfeito. Matilde, minha linda, tá assistindo a gente no trânsito, que eu vi você uma mensagenzinha sua. Muito querida. Viviane, minha linda, uma pessoa, um presente aí que a vida trouxe. Adelaide, né, tem alguns amigos aí de longa data, da época da dança. Mariane Aguirre, uma querida, uma pessoa que está sempre aí no nosso profissional participando. E Silvia, uma amiga de infância, muito querida. Parabéns para todos vocês. E a gente costuma dizer que assim, se você apareceu aqui na nossa telinha, é porque você com certeza ocupa um espaço muito, muito especial na nossa vida e no nosso coração. Então, um beijo, um feliz aniversário, com muito amor, muita paz, muita realização e muito... Divancast deseja a todos muita riqueza, muita prosperidade na vida de cada um, não é, São? É isso aí. Então, um beijo no seu coração. Bom, tem um aniversariante que depois a gente vai parabenizar, não é, São? Agora, antes de você apresentar o nosso convidado aqui, eu vou dar uma boa noite para o pessoal que já está com a gente aqui, ok? Perfeito. Eu vou dar uma boa noite aqui para a Matilde, que disse que estava aguardando. Deixa uma boa noite. A Tereza Cristina Costa. Parabéns, Matilde. É aniversariante. É aniversariante, sim. A Tereza Cristina Costa, deixa uma boa noite. Obrigada, Tereza. Tá sempre com a gente. Gratidão. A Matilde intera aqui, deixa um gratidão. Um beijo, Matilde. A Rosana Oliveira, que hoje está bem próximo da gente aqui, deixa uma boa noite também. Boa noite, Rô. Rô, tô te vendo aqui. E a Matilde agradece novamente e fortalece. Você é uma linda, Céu. Ai, minha linda, bom, querida. para vocês que estão aí online, quietinhos, venham participar com a gente, venham conversar com a gente aqui. É um lugar aberto, um lugar livre para você vir conversar, trazer sua experiência e tirar dúvidas com a gente, não é, São? E, gente, assim, de verdade, aproveite esse espaço. Esse espaço realmente é para você. Faça perguntas, tire dúvidas. Não existe pergunta boba ou pergunta que não faz sentido. Toda pergunta é importante, faz sentido. E muitas vezes, quando você coloca a sua pergunta, responde a dúvida de muitas pessoas. Então, vem de verdade participar aqui com a gente. É isso aí, Céu. Agora, sem delongas, sem delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o investigador Fabiano Borges. Gratidão, Fabiano, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Céu. Obrigado a todos do Divancast. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos lá. Vamos lá, né? Veio de longe, olha assim, gratidão imensa, né? Obrigado, Fabiano, pela presença. Imagina. Você está à vontade? À vontade, vamos lá. Vamos esclarecer as dúvidas aí, né? E levar bastante informação para bastante gente que desconhece muita coisa, né? Principalmente na lei ambiental e animal. É verdade. Mas antes da gente começar com essa parte de lei, essa parte um pouco mais propriamente dita, vamos dar parabéns para uma pessoa muito especial? Tem que mandar, né? Tem que mandar. Só um minutinho que eu vou estar subindo aí na câmera. Só um minuto, agora sim. Parabéns para minha esposa, Carol, um beijão. Tá fazendo aniversário esse mês também, no dia 16.
Te amo bastante, cuida dos nossos pequenos, que logo, logo eu tô aí, tá bom? Depois de um plantão na delegacia, amanhã cedinho eu tô aí. Beijão, te amo. É isso aí, Divancast também deseja parabéns para ela. Isso aí, valeu. Parabéns, parabéns, muito amor, muita saúde e muitas realizações. Um beijo e gratidão, né, por compartilhar aqui. Super parceira, sempre apoia, né? Então. Também apoia nessa causa também. Apoia muito. Tem que apoiar, né? Porque é uma trajetória que não é fácil, né? Não é fácil e precisa ter o apoio da família, né? Porque no dia a dia pega uns casos muito pesados, né? Então você tem que ter um aconchego, o apoio da família, que senão não aguenta, né? Então, obrigado, amor, pelo apoio de verdade. Que legal. Vamos começar então falando um pouquinho sobre isso, né? Assim, a questão emocional tem que estar bem para poder conseguir lidar com todas essas questões que você trabalha, né? Sim, com certeza. Ser policial em qualquer parte do mundo é muito difícil, né? E no Brasil também, né? Principalmente em São Paulo também, porque a questão salarial já não ajuda, né? Então a pessoa tem que ter vocação e gostar realmente do que faz, que senão a pessoa não segura, né? Um concurseiro, no caso da polícia, fica bem difícil que ele não consegue segurar, porque você vai ver coisas terríveis que você nunca imaginou, né? Então, não tem como a pessoa simplesmente falar, eu vou segurar uma onda. Não segura, infelizmente não segura não. Né? E além da questão do salário, da estrutura, né? Porque também acaba faltando... É bem difícil, né? Bem difícil. Né? Então, a cada ano que passa, as polícias no geral, né? Tanto a Polícia Civil, Federal, Militar, GCMs, né? Elas acabam perdendo muito estrutura, né? Porque, como eu já disse, né? Em off também, para os amigos já saberem também, na Delegacia de Proteção Animal, nós era um número X e depois reduziu pela metade ou até menos da metade, para cuidar de uma cidade de São Paulo inteira. Então não se tem estrutura, né? Não se tem estrutura. Então falta amparo, né, a respeito do Estado no geral para poder unir e ajudar a polícia a trabalhar, senão fica bem difícil. E acho interessante, legal falar isso aqui, porque às vezes é um universo tão distante da gente, Sim. enquanto sociedade, né? A gente não Sim. conhece o trabalho de vocês. A gente ouve, né, noticiários e geralmente são as partes mais ruins, né? Sim, sim. O que vocês passam no dia a dia, a gente acaba... E é bom, né, ter alguém que vem aqui e fale assim, olha, nossa vida é assim. É assim, por isso que até tem as redes sociais justamente para isso, para mostrar o outro lado da polícia também, né? Porque ficar mostrando só desgraça, né, como propriamente dito, fica ruim. Então é interessante nós mostrarmos também o lado bom da polícia também, o trabalho social que a polícia também faz, né? Tem diversos amigos policiais delegados, ou até mesmo a instituição, também participa de muitas ações sociais, só que ninguém divulga, né? É mais fácil divulgar desgraça, né? Do que divulgar coisa boa. E é para isso que a gente tá aí. A gente está aqui para isso, é isso aí. Céu, antes de você começar, empurra o bracinho do seu microfone um pouquinho para a sua esquerda, que ele está cobrindo um pouquinho o seu rosto. Isso. Pode cobrir meu rosto, não. Só sobe ele um pouquinho, foi um pouquinho demais. É só subir ele, isso, tá ótimo. Pronto. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que são maus tratos, né? Assim, o que é considerado maus tratos de animais? Sim, bom, maus tratos ele tem diversas vertentes, né? Então as pessoas confundem muito maus tratos com briga de vizinho, né? Então é importante que as pessoas saibam o que é maus tratos, né? O maus tratos é o quê? Um animal que está sofrendo, tem que ter um sofrimento do animal, estresse, né? O animal estando dia e noite em um local pequeno, acorrentado. Depois a gente pode até discutir sobre corrente, que é uma discussão muito grande que se tem deixa preso, você não deixa? Se deixa, mas que tamanho de corrente que é necessário, sempre que tiver acorrentado é maus tratos, né? Então é interessante a pessoa saber. Então, todo método que leve um animal a sofrimento, seja psicológico ou seja físico, é considerado maus tratos. Então é isso que a pessoa tem que ter em mente e saber denunciar. Tá. Se o meu vizinho tiver um cachorro que late... Então, é importante até falar isso, né? Que muita gente acaba reclamando com a gente, né? O cachorro late. A gente fala, ainda bem, né? O cachorro, é melhor o cachorro latir do que ele falar, né? Essa muitas das denúncias que eu acabava recebendo quando eu estava na Delegacia de Proteção Animal. O cachorro tá latindo. A gente falava, ainda bem, né? É um bom sinal, já temos pelo menos tem alguém vivo, né? Tem alguém vivo lá, tem um animal vivo. E um animal fazendo o que ele faz. Né? Então é interessante até falar isso, que o latido do animal não é considerado maus tratos, né? Tem que verificar qual é o teor desse latido, né?
É um latido de dor? É um latido que o cachorro está em sofrimento, alguma coisa do gênero? Ou porque simplesmente a pessoa foi trabalhar e deixou o animal trancado dentro do apartamento, alguma coisa do gênero? Então é importante que as pessoas saibam definir o que está acontecendo com o animal. O cachorro está latindo? Parabéns, é isso aí. Esse é o intuito, né? Senão, do contrário, a gente leva para televisão, né? E vai ganhar muito dinheiro, né? Com certeza. O cachorro que fala? Com certeza, o cachorro que fala, né? É importante, pô. Se tiver isso aí, manda para nós que a gente vai divulgar. Uhum. Então, o que define maus tratos é o sofrimento do animal. O animal tá... psicológico, físico, né? Então é importante a pessoa saiba identificar esse tipo de sofrimento que o animal está vivenciando, né? Então, só o fato dele tá latindo é uns maus tratos? Não, né? Pode ser uma ação civil contra essa pessoa, né? Não o caso de chamar uma polícia ambiental, alguma coisa do gênero, pelo simples fato do animal estar latindo. E tem muita gente que deve misturar as ideias, né? Até por questões pessoais e não por questão de... Muito. Eu posso te falar que 70% das denúncias, Céu, que chegam até a delegacia são brigas de vizinhos, são simplesmente 70%. É um número muito grande. É muito grande, né? E eu estou falando cerca de 50, 60 denúncias dia que nós recebemos, né? Fora do site do DEPA. Eu estou falando denúncia de telefone, as pessoas que procuram, né? Então, 70% é isso aí, briga de vizinho. O cachorro late demais, né? Ou então eu estou incomodado, não gosto de animal. O cara tem 2, 3 cachorros, eu não gosto. O cara tem um gato, o gato fica vindo no meu quintal. E esse tipo de coisa que a gente recebe, né? E aí vai o deslocamento da polícia para justamente ver esses casos. E aí chega lá é problema de briga de vizinho, convivência. E aí eu imagino que atrapalhe o trabalho que tem que ser feito de verdade. Atrapalhe muito, né? Atrapalhe muito. Quando a pessoa faz um tipo de denúncia de uma outra pessoa que estaria infringindo a lei, atrapalhe muito, porque ela cria uma história que ela mesma acredita na história de tão verdadeira que ela acha que é, né? E ela passa para nós. E nós temos ali a prioridade de defender a vida, não interessa qual seja, né? Nós estamos ali para defender. E aí nós deslocamos o pessoal, deslocamos o material do Estado e chegamos lá e simplesmente uma briga de vizinho, não é nada daquilo que aconteceu. E aí, aquele caso daquele cachorro que está realmente sofrendo, que está acorrentado com uma corrente de 30, 20 centímetros, alguma coisa do gênero, está sem água e sem alimentação há dias, aí nós deixamos às vezes de socorrer esse animal, né? Por causa de briga de vizinho. Então isso é muito, muito complicado. Aqui no Brasil, acho que deveria ter esse tipo de lei justamente para que realmente punisse essas pessoas que utilizam o Estado de maneira inadequada. Né? Utilizam um serviço que acaba prejudicando quem realmente precisa. Com certeza, né? Infelizmente. E isso inclui trotes? Muito, muito. Né? Inclusive, uma até das passagens que eu tive na Delegacia de Proteção Animal, ligaram para a delegacia, inclusive era o meu plantão no dia, e falando que em determinado local da cidade estava tendo um frigorífico de carne de cachorro. Né? Então isso aí é uma notícia que chega para nós, é de extrema urgência. Né? Por mais que nós tenhamos as pautas das operações que nós vamos fazer no dia, as visitas, intimações, alguma coisa do gênero, quando chega um caso desse, é caso que você tem que ir para ontem. Né? Você tem que dar um flagrante, né? Tem, né? Então, e era longe. Tá? Você Desculpa, olha eu falando um termo que eu não faço a mínima ideia que eu mas era mesmo, é caso de flagrante, né? Então mesmo porque naquela época que foi feito, não tinha essa lei que tem hoje, a lei sanção. Mas naquela época era da saúde pública, contra a saúde pública, né? Porque infelizmente a lei ambiental e animal ainda não favorece para determinadas ações. Então, nós deslocamos, era 53 quilômetros da delegacia onde nós estávamos, né? E quase 1h20 de percurso. Então, nós deslocamos 4 viaturas, 8 policiais, né? Para chegar lá e simplesmente não ter nada. Não tem nada. Era um trote. Era um trote. Então, difícil. Chegou a ser um frigorífico sim, mas era carne de coelho, né? E cerca de 5, 10 anos atrás. Nossa. Então, difícil, né? Então, o trote, infelizmente, dificulta demais o trabalho da polícia. Demais. E quais são os maus tratos mais comuns que você recebe como queixa? Alimentação, água, tem muita gente ruim, né? Então você acaba até desacreditando do ser humano, de verdade, né? Porque tem muita gente ruim. Tem gente que acha que tem um animal, um gato, um cachorro, né? Seja lá, ou qualquer outro tipo de animal também. Aí tem a parte já é tráfico de silvestre também, que tem muita gente que tem silvestre, inclusive na cidade de São Paulo, né?
E acha que simplesmente é animal, então não precisa de água, não precisa de comida nem nada, né? Eu até brinco, né? Fala, mas só se eu adotar uma pedra então, né? Adota uma pedra que você deixa lá amarradinha, ela não vai fazer nada, não sente fome, não sente dor, não sente frio, né? Então tem muita gente ruim. Infelizmente aí as pessoas se pensa que acha que o ser humano não é ruim, não, o ser humano é ruim e a maioria, né, das reclamações que nós temos é a respeito disso, alimentação, cachorro esquelético já não consegue levantar mais, né, um gato, alguma coisa do gênero, né, envenenamento, então, mas a maior parte dessas é água e alimentação que eles deixam. Dos próprios donos. É bom, falta de água e alimentação. Não pode nem chamar de dono uma pessoa dessa, né? Uma pessoa sem alma, né? Porque a partir do momento que você faz uma maldade dessa para um animal, não dá para considerar como humano, né? Você encontra muito desses casos aqui na zona urbana ou não tem nada a ver zona urbana e não? A maldade está em todo lugar, está em todos, tá em todo lugar, tá em todo lugar. Já atendi casos na cidade de São Paulo, na região central, na Liberdade, e já no extremo leste, extremo norte, extremo oeste, então, né? Então tá em todo lugar. Infelizmente, não tem muita escolha não. É igual a gente fala, né? O criminoso não tem idade, não tem cara, não tem cor, não tem raça, não tem nada, né? E para fazer a maldade para os animais também. Mas é interessante porque geralmente, pelo menos a imagem que me vem à mente das pessoas quando acabam comentando, a gente vê a imagem, sei lá, sendo queimado, sendo torturado. Quer dizer, é um nível bem básico, né? Falta de alimentação. Falta de alimentação. Até o pessoal me questiona muito, né? A respeito de seita religiosa, alguma coisa. Se eu computar isso, não dá 1%. Né? Não dá 1%. É lógico que a imagem fica muito ruim, né? Quando você vê alguma coisa em uma encruzilhada, alguma coisa do gênero e tal. Mas não é nada contra também. Acho que cada um tem que fazer, mesmo porque o STF já determinou, né? Que é liberdade religiosa. Então a gente nem entra nesse mérito. Mas, mesmo porque eu sou um bandista também, então eu nem estaria falando a respeito disso. Mas as pessoas acabam pegando aquela imagem e... é cruel. É verdade, eu também posso concordar com isso. Né? Eu também não aceito esse tipo de sacrifício animal para fins religiosos, de nenhuma espécie. Então, não aceito. Mas o número é muito pequeno. O pessoal fala, tem bastante. Olha, se tem, não chega para nós, né? Não chega para nós, que é isso também que é importante. A pessoa tem que denunciar. Tem que denunciar. Porque se nós não pegamos na parte da proteção animal, da defesa animal, nós pegamos também na saúde pública, né? Porque a pessoa está fazendo no meio da rua, alguma coisa do gênero, e a gente tem os artifícios para poder utilizar. Só um minutinho antes de tocar o barco aqui, eu já vou subir uma enquete aqui. Participem, por favor, é muito importante. Ajuda com que a gente tenha mais relevância e chame mais pessoas para a nossa live aqui. A enquete foi sugerida aqui pelo Fabiano e é a seguinte: você já presenciou maus tratos animais? Tem resposta sim ou não? Participe. Se você quiser ou puder compartilhar alguma experiência aqui, deixe no chat. Pode ter certeza que eu irei ler assim que possível. Está subindo agora a nossa enquete. Pode continuar daí, Céu. E qual é o caminho para uma denúncia? Bom, primeiro é a pessoa ter a coragem, né, e a vontade de denunciar, né? E é importante que até a pessoa saiba que ela tem que pegar o maior número possível de detalhes para a denúncia. Porque a pessoa acaba ficando preocupada de como denunciar. Será que os meus dados são protegidos? Será que a polícia vai pegar e falar, olha, chega na casa de fulano, fala, fulano, foi essa pessoa aqui que te denunciou. Isso não acontece, de verdade que não acontece, né? Então a pessoa tem que ter coragem de denunciar, né? E a vontade, tem que ter a participação ali de pensar que ali é uma vida, né? Que está clamando ali por ajuda. Fazer um ganchinho com relação a essa questão de denúncia, que é sobre o sigilo. Sim. Isso é em denúncias de qualquer natureza, né? Qualquer natureza, inclusive até a denúncia também, maus tratos contra as mulheres também, né? A Lei Maria da Penha, alguma coisa do gênero, de violência doméstica. É importante que a pessoa saiba que tem sim, né? Tem sim a proteção, né? Tanto que hoje, né, teve uma reformulação nos boletins de ocorrência que antigamente saíam com todos os dados das vítimas, né, dos autores, alguma coisa do gênero, e hoje já não sai mais, né? Então sai o nome e o RG da pessoa, né? Então não tem mais a informação de endereço, não tem mais nada. Isso aí é vinculado ao delegado de polícia e futuramente ao judiciário. Ótimo, vai ficar a dica aí para todo mundo saber
No geral. Porque a gente ouve tantos mitos, tanta informação jogada, a gente acaba não sabendo a verdade, né? Claro, porque a gente traz aqui uma pessoa que realmente é competente para trazer. É isso aí, por isso que eu falo, é importante que a pessoa denuncie o caminho dos maus tratos. Nós temos diversos meios de denúncia, né? Nós temos o site do DEPA, nós temos a delegacia mais próxima, nós temos as bases da Polícia Militar, 190, né? Nós temos o telefone 0800 600 6428, que é uma subsecretaria que foi criada só para verificar maus tratos também. Tem aqui na cidade de São Paulo, sei que nosso público aí também é mundial, mas aqui na cidade de São Paulo nós temos um aplicativo da prefeitura a respeito disso. Então, meios tem, né? Então só precisa ser divulgado mais, eu até cobro isso também dos governantes no geral, né? Para que se divulgue mais a respeito disso. E para que as pessoas tomem a coragem de denunciar, né? E os maus tratos. O que pode ser denunciado? É o que eu falei. Causou maus tratos, né? Sofrimento físico ou psicológico, a pessoa tem que denunciar. Isso que é importante, né? É um dever. Dever, justamente, né? É um dever. Então a pessoa não pode segurar essa informação para ela. Ah, tá vendo um animal em sofrimento? Denuncia, vai numa delegacia mais próxima. Né, 190. Qualquer delegacia. Qualquer delegacia. Nós temos a especializada, né, que fica na Avenida São João, aqui na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, em cada cidade tem a sua delegacia de meio ambiente também. Basta a pessoa procurar, né, saber em qual cidade que ela está, porque às vezes uma delegacia ela abrange diversos municípios, né, então tem que verificar qual que é o município polo, para que essa pessoa possa procurar essa delegacia do meio ambiente e denunciar. Telefone, SMS, fumaça, alguma coisa, mas tem que chegar a informação para a polícia. Você comentou de detalhes. Detalhes em relação aos maus tratos e em relação a onde está acontecendo. É muito importante, né? Que nem o abandono é um tipo de maus tratos, né? Então é importante que a pessoa que presenciou esse tipo de abandono, né? Que tem, infelizmente, algumas pessoas que acham que abandonar um animal na estrada, ele tá só salvando o animal. E não tá jogando pra morte, né? Então é importante que aquela... Principalmente se é um animal doméstico, né? Ele não tem... Pensa, um animal que foi pego lá, pequenininho. Ele tá ali no anseio familiar, ele tá no ninho familiar ali, nunca viu rua, nada. Aí do nada ele se vê numa rodovia. Qual a probabilidade desse animal ser socorrido ou sobreviver? É praticamente zero, né? Então as pessoas ainda têm essa mentalidade. Eu vou deixar na estrada que alguém vai pegar. Não vai pegar, né? Então é importante que a pessoa que veja um tipo de abandono, ela note placa, cor do veículo, né? Porque às vezes ela pode errar uma letra, um número, alguma coisa né? Então, mas se ela der uma característica, um veículo X de cor Y, né? E tiver uma placa, a polícia tem como, através dos seus contatos, dos seus sistemas, verificar a procedência. E hoje a maioria das rodovias são monitoradas, né? Então tem acesso às câmeras também que pode auxiliar aí para identificação, né? E em um lugar que não tem câmera, essa informação vai funcionar muito melhor. Porque se for em um bairro afastado alguma coisa, não tem câmera, né? Então, esse tipo de informação que é valiosa para nós. Às vezes para a pessoa é irrelevante, mas para nós é valiosa. A pessoa saiu, a pessoa é uma pessoa tatuada, né? A característica do indivíduo que abandonou, porque justamente pode acontecer também de pegar uma pessoa com um carro e essa pessoa já vendeu para 1, para 2, para 3, né? Então é importante que a característica dessa pessoa também seja mencionada. Quanto mais informação, melhor para nós. É que eu fiquei imaginando aqui, que são coisas que a gente que não convive com isso acaba não tendo essa percepção, né? Então, assim, é possível a gente ver alguém literalmente abandonando, é isso, né? Uma situação que a gente está vendo acontecer. Sim, é a coisa mais natural do mundo, tá? É a coisa mais natural do mundo. Então, infelizmente, é o que eu tô falando, a pessoa não tem coração mesmo, né? E principalmente em feriados, ou então férias prolongadas, final de ano, ou áreas litorâneas, ou então interior. É a coisa mais normal do mundo você presenciar. A pessoa tá ali brincando com o cachorro, daqui a pouco você vê, a pessoa larga o cachorro ali e vai embora, entra no carro e vai embora. Então tem que ficar atento, porque se você afinar assim, né, a sua visão, você vai acabar tendo uma outra visão a respeito de maus tratos, alguma coisa, você sempre pode acontecer de você presenciar o abandono. Entendi. E aí, psicólogo não tem como não perguntar, né? Você consegue identificar o perfil, claro que não é nada aprofundado, mas o perfil de pessoas que fazem isso? Primeiro perfil, econômico. Né? A pessoa, se tiver uma situação econômica um pouco desfavorável, vai sobrar para o animal, infelizmente. Né? Então, às vezes a pessoa até gosta do animal, né? Da maneira dela,
Mas se ela se vê apertada, com conta atrasada, faltando comida, infelizmente vai sobrar para o animal. Que é aí que entra naquela denúncia de alimentação e água, né? Que é a maioria. Que é a maioria, você entendeu? Então, se a pessoa tiver um lado financeiro desfavorável, infelizmente, não são todas, pelo amor de Deus, não vamos generalizar, sim, né? Mas as pessoas aí acabam deixando pro animal, né, a conta. Né? É por isso que eu falo que não são todas, porque existem casos que eu já presenciei, né, de moradores de área livre com seus animais aí, cuidando melhor do animal do que dele, né? Ou então pegando uma alimentação e dando pro animal, e o que sobrar ele come, né? Então, é isso que eu falo, mas isso aí é da natureza da pessoa, né? A ruindade é da pessoa, né? Porque é responsabilidade, isso que eu falo. Quando você adota, quando você compra um animal, a pessoa tem que ter essa ideia de que vai gerar custo, né? Custo com saúde, custo com alimentação. Com cuidado, né? Cuidado, né? Não é simplesmente pegar um animal, deixar lá no quintal, sem abrigo, né? Ao relento, tomando chuva, sol, sem alimentação, precisa de uma alimentação específica, não é resto de comida, né? Então, tem o seu cuidado, né? Não é simplesmente pegar, é uma vida que está ali, né? E essa aqui é a briga também de justamente tirar essa imagem de que animal é coisa, né? Tem que ter seus direitos, né? Coisa inanimada, né? E principalmente, isso que as pessoas têm que ter ciência, que o animal, a tutela é do Estado, né? O Estado tem a obrigação de cuidar desses animais também, né? Então, é por isso que essas brigas, né? A gente vai até falar a respeito dos protetores também independentes, que tem aí que brigam demais, né? E que é por isso que eu não me julgo protetor, eu me julgo defensor. Protetor é esse pessoal que corre lá, resgata animal, faz e acontece, coisa que o Estado deveria fazer, né? Esse pessoal, é uma função do Estado. É uma função do Estado, né? O Estado deveria fazer isso, mas não faz, né? Nós estamos falando aí de cerca de 35, 37 milhões de animais abandonados no Brasil. Então, é um número muito alto, né? Então, isso preocupa. Né? Então, o Estado não faz, é quem acaba fazendo. São os protetores, né? São os protetores, e você como psicóloga até atende esse tipo de demanda, que aí as pessoas que acabam pegando os animais, fazendo a função do Estado, são chamadas de proteloucas, né? Que junta 10, 20, 30 animais dentro na casa, né? Mas está fazendo uma função que o Estado deveria fazer. E pelo contrário, essas pessoas acabam sendo discriminadas. Né? Fala lá, mais uma protelouca, porque não pode ver um bichinho na rua e já pega e já leva para casa. Né? E essa pessoa acaba trazendo um transtorno tanto para ela quanto para a família dela, principalmente psicológico, né? Porque a pessoa acaba entrando num transe porque ela não tem condição de se alimentar, mas ela alimenta os animais, e aí ela acaba sendo vista como louca, né, para a sociedade no geral. Então isso é ruim, por isso que sempre quando os protetores entram em contato comigo, eu tento ajudar da melhor forma possível, orientar, falar, olha, vamos verificar, é maus tratos, não é? O que você está precisando, alguma coisa do gênero, porque é justamente essa função social que os protetores independentes fazem, né, e as próprias ONGs também, que deveria ser o dever do Estado. Já que você falou de pegar esse gancho, qual a diferença de protetor, de ONG? Tem lares também, né? Lares temporários. Temporários, né? Isso. O que a gente chama de LT, né? Na verdade, eu acho que diferença não tem nenhuma, né? São todos ali apaixonados pelos animais, né? Alguns um pouco mais loucos que abrem, fundam umas ONGs, alguma coisa do gênero, né? Que hoje fundar uma ONG no Brasil é uma dificuldade tremenda, né? E as pessoas têm essa demanda que infelizmente aqui no Brasil é vista errada, né, que deveria receber um apoio do Estado no geral, né, e acabam não recebendo, né, a verdade é essa. Você funda uma ONG hoje, você junta lá 5, 7 loucos, né, igual você, vamos fundar uma ONG achando que o governo vai te ajudar, e não é bem assim, né, você tem que provar mundo e fundo da sua vida antepassada, verificar o que você fez na vida passada para você ter esse benefício do governo, né? Então, hoje, para você ter uma ONG, é difícil. Aí as pessoas acabam fazendo o quê? Acabam virando protetores independentes, né? Que é aquela pessoa que você identifica ali que ajuda os animais mesmo, falsa chuva ou sol, dependente dia ou noite, estão ali, pula muro, né? Que até é onde orienta as pessoas, cuidado com as ações que vão fazer, não vamos agir com o coração, porque
saindo, você pode sair de uma área que é proteção animal e entrar numa área criminal, de responder um furto, né? Então você tem que estudar bem, não é simplesmente pular um muro, vai lá, resgata o animal. E é até importante frisar isso para todos que estão assistindo, que toda e qualquer pessoa pode tirar um animal de sofrimento que esteja em flagrante, né? Então a pessoa pode, só que tem que ser documentado, filma, pega testemunha, é isso que eu oriento, né? Ah, você vai tirar um animal de um sofrimento que está ali, está agonizando, está morrendo, alguma coisa do gênero, pode entrar, você entendeu? Se tiver que arrombar a porta, mas pega testemunha, né? E o mais importante, não deixa a porta aberta, né? Se você arrombou, você tem que restituir a porta do jeito que estava, né? Então, você restitui. Ah, dá um jeito de pular um muro, vê, não dá, tem que arrombar, tem que tipo, pegar um cadeado, alguma coisa do gênero. Eu, na minha viatura, andava com os cadeados, né? Eu sou policial, né? Por quê? Porque simplesmente eu tirei um animal de risco e deixei a casa aberta. A casa dessa pessoa foi furtada depois. Quem responde? Sou eu. Que arrombou. Você entendeu? Então é importante que a pessoa tenha isso em mente, né? Para não responder um furto. Que a pessoa simplesmente pode ir lá, falar assim, olha, furtaram a minha TV e furtaram meu animal. E é causa ganha para ele. Então tem que fazer, tem que documentar. Olha, o animal, leva um veterinário no local, atesta que aquele local realmente é insalubre para o animal, leva para o veterinário, faz os exames, exame clínico, exame laboratorial, comprovou, vai para a delegacia e faz um boletim de ocorrência, se preserva. Então não é simplesmente pegar o animal, coloquei embaixo do braço, levei para casa e tá tudo certo. Não, pode ser que você tenha um problema. Uma atitude mais impulsiva, né? É, difícil. A gente sabe que é difícil, né? Eu lido com isso todo dia. Mas as pessoas acabam agindo na emoção e acabam arrumando um problema. Eu conheço diversos protetores aí, né, muito bons, né, que realmente acontece na proteção animal e que está respondendo o processo criminal. Aproveitando esse gancho, Sim. sobre essas pessoas que têm uma excelente boa vontade, elas podem estar sujeitas a alguma questão legal? Se vamos supor, a pessoa captou, vai lá, eu não sei se a palavra certa seria essa, mas ele foi lá, resgatou, 12 gatos na rua, 15 Sim. gatos na rua. Se ela não tiver o mínimo ali, ela pode sofrer algum problema ou não? Pode, sim, Por mais boa vontade que ela tenha, né? Acontece bastante, tá? Da pessoa que nem na cidade de São Paulo, ela tem um número X de animais que ela pode ter dentro da residência, né? Existe isso? Existe. Nossa, né? primeira vez que eu Existe, escuto falar. Então, a pessoa tem que ter até 10, 12, dependendo do porte, dependendo do espaço. Geralmente eram 10 para cada logradouro, cada numeral, né? Então, isso limitava, né, as pessoas. Então, a pessoa colocou 20 lá, ela está sujeita a receber denúncia também. E se ela não tiver essa condição de abrigar o animal como deve ser, ela vai ser denunciada com certeza, né? E geralmente a área residencial, aí gera barulho, e aí a gente volta no início da conversa, que é justamente a pessoa denunciando, porque o cachorro está latindo. E aí nós vamos até o local, o que acontece? É um protetor independente que está ali, mas foi denunciado. Aí é administrativo, aí a gente vai verificar qual é o ponto que nós vamos pegar da denúncia, né? Mas tem sim, pode acontecer. E bastante. Entendo. Mais uma pergunta que, assim, acho que não é tão incidente em apartamentos, mas é mais em residências. Tanto para um lado quanto para o outro. Eu tenho um animal, vou pegar como meu exemplo. Eu tenho um animal, ele, por acaso, entra na residência de um terceiro. O que acontece? O que eu tenho para me proteger? O que outra pessoa tem para se proteger, nesse sentido, para não ter um mal-estar entre os dois? Sim. Eu já vi muito esse caso. Né? Tá, o que acontece? O animal é da sua responsabilidade, né? Então, o animal, ele é importante até falar isso, que se, por exemplo, aconteceu um exemplo prático, tá? Você tem um sítio e um animal, um pitbull, um rottweiler, até o Luke e o Max lá, que são lhasas, né? Entrou no vizinho e matou a galinha do vizinho. Você responde, né? Foi o animal. Não é o animal, você é responsável. Você é responsável. Né? Você é responsável, então você vai responder sim. Então, é importante que a tutela do animal, ela é penalizada. Mesma coisa de andar com um cachorro de grande porte sem focinheira. É lei estadual. Não é do município, é lei estadual. E muita gente desconhece e descumpre. Não, mas o meu cachorro é dócil. Nossa, Eu nunca vi nesse tempo todo que eu estou na proteção animal, desde 2006 até agora, nenhum animal bravo com o dono. Isso eu não vejo. Né? Você vai entrar na casa da pessoa, tem um cachorro, eu sempre falo, prende o cachorro. Mas ele é doce, é amável. Com você, comigo não. Né? De fora, né? Então prende o animal, né? Então as pessoas acabam, meu cachorro não faz nada, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Passa um gato na frente do cachorro, você tá com um cachorro de grande porte. E aí?
ele vai para cima desse animal, aí tem uma criança, ele pega essa criança, e aí, qual que é a responsabilidade? Ah, não, foi o cachorro? Não, é sua responsabilidade. Então, a tutela do animal é responsabilidade sim da pessoa, e ela vai responder civilmente, criminalmente, dependente da atitude do animal. Entendi. Siegfried, acho que tem algumas perguntas, né? Algumas. Do pessoal lá de externo? Vamos para eles, tá? Só um minutinho, eu vou deixar aqui um... Boa noite, Sandra Figueira. Céu, dando boa noite, você fala aí. Beijo, Sandrinha. A Roseli também deixa um boa noite. Boa noite, Rosinha. Carol Dom Cigano. Boa noite para você, ela deixou. Boa noite. E deixou boa noite, Carol, obrigado. Falando, é amor para você. Tamo junto. A Margarete Cesare, e a gente também quer agradecer a ela por ter deixado e desejar novamente um parabéns para ela, né? Com certeza. A Margarete Cesare Bertelha deixa um boa noite. Boa noite, Margarete. Boa noite. A Matilde Rodrigues, absurdo. Só a polícia de Brasília ser melhor remontada. Eu não... entendi. Entendemos, né? Infelizmente. Agora eu entendi. A ficha demorou um pouco aqui para cá, Matilde. Muito obrigado, Matilde. A Gilda Rossi deixa um boa noite. Um beijo, minha linda. Bem especial para você. A Sandra Leonita deixa um boa noite. Boa noite, Sandra. A Ana Lúcia Beltrão também deixa um boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. A Rosana Oliveira. Achei o departamento... A Rosana já conheceu a Rosana como a Rosana dos cachorros, né? A Rosana tá sempre junto nas redes sociais também. Beijão, Rosana. A Rosana, achei o DEPA muito lento no retorno à ajuda. Feriados prolongados me tormentam por ver tantos animaizinhos abandonados. Depois você volta no comentário, eu vou passar todo mundo aqui. Sim. A Sansali. Na minha cidade, Dracena, a polícia não atende chamada dos protetores. Também eu peço para você aguardar um pouquinho, Sim. A gente retorna aqui. A Rosana Oliveira. Sendo que o Estado deveria cuidar dos animais e não o faz, acho que no mínimo deveria criar uma lei que obrigasse quem maltratou a arcar com os custos do abrigo, alimentação e cuidados veterinários. A Sansali. Dracena mataram dois apauladas e feriram um terceiro. A família fez o BO e depois levou o pau usado, a polícia não compareceu. Eu acho que foi isso. Levou o pau, acho que era o objeto, da agressão, e aí a polícia não apareceu. Acho que deve ter sido isso mesmo. Deve ter sido. A Cida Rufino deixa um boa noite. Boa noite, Cida. Para a enquete, nós tivemos 9 votos. 56% disse que sim, já presenciou algum tipo de maltrato e 44% não. Agora é com vocês. Vocês querem que eu refresque aqui as duas coisas que foram mencionadas aqui? Uma está falando da lentidão de algum órgão. Do DEPA. DEPA, né? Foi da Rosana. Ela falou da lentidão do DEPA. Sim. Ela falou da questão dos feriados, né? Sim. E a outra questão foi... A Sally disse que em Dracena a polícia não atende a chamada dos protetores. Sim. Antes de você responder, só porque tu falou dos feriados, eu perguntei do perfil, né? Porque assim, tem o perfil que falta recursos financeiros e acaba deixando o animal sem ser alimentado. E desses que abandonam em estrada? Em feriados prolongados, o quê? Estorvou o animal, estorvou... É simples, eu tenho um feriado prolongado, né? Sol e praia. E eu não tenho com quem deixar o animal. Aí eu abandono. Né? Então é na estrada mesmo. Estrada, avenida, ou então leva pro litoral, o animalzinho acha que vai curtir o feriadão junto com eles e não curte. Simplesmente largam na casa onde está, ou larga numa rua lá próxima, alguma coisa do gênero. Felizmente acontece bastante, né? Então são diversos números aí, né? E o que acontece bastante também, que é justamente aí eu volto naquela respeito da tutela, é que não existe o cuidado com o animal, né? Você leva um animal sem uma placa de identificação, sem um RG animal, o pessoal acha que é besteira. Não é besteira, né? Uma placa de identificação, ela ajuda muito, porque muitos dos animais que estão abandonados, ele na verdade não foi abandonado, pode ter sido perdido também. Pode ter sido perdido. Né? Então é importante deixar isso claro. Não, é só pessoas que abandonaram, não. Às vezes você vai para a praia, leva o seu animal,
o animal já não está habituado com a cidade, alguma coisa do gênero. Pode dar aquela voltinha na rua, que é errado também, eu abrir o portão para o cachorro dar uma voltinha, isso não existe, né? Então, mas tem gente que faz, né? Então, aí o animal está num lugar que não é o habitual dele, né? E ele não consegue retornar para aquela casa, que não é a rotina. E o animal está perdido, mas o cachorro abandonado. Então a pessoa tem que ter esse cuidado também quando viaja com seus animais, deixar uma plaquinha de identificação. Muitos dos animais são recuperados dessa forma, a pessoa deixa uma plaquinha, né? Então, isso é importante que as pessoas adotem essa ideia. Não é caro, é barato uma plaquinha de identificação, tirar um registro animal. Tem, isso já tem formatado. Já tem, inclusive tem até microchipagem também, né? E utilizar também, quando um cachorro chega a algum veterinário, né, através daqueles dados que tem no microchip, é possível identificar o dono, né? Então, o pessoal fala, radar. Não é um radar, é um cuidado que você está tendo com o seu animal, né? Então é importante, plaquinha, RG animal, a microchipagem é importante justamente para evitar que ele vire estatística aí de abandono ou então óbito em rodovia, alguma coisa do gênero. E que nem era a intenção. Não era a intenção, né? Mas então, aconteceu. Acontece, e acontece bastante. Perfeito. Então, da lentidão do DEPA? Da lentidão, vamos lá, o DEPA. O DEPA ele foi criado, né, por um deputado aqui na cidade de São Paulo, o intuito foi muito bom, porém, é a mesma coisa que você... São Paulo, especificamente Estado de São Paulo, né? Então, é Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, né? Então, as pessoas acabam achando que lá é um meio físico, né? Como uma vez eu vi até uma protetora eu até convidei ela para conhecer a delegacia, na época que eu estava na Delegacia de Proteção Animal, e ela tinha uma outra visão. Ela tinha uma visão que era um prédio, onde nós tínhamos diversas gaiolas, né? Para socorrer os animais, carros específicos para resgate de animal, né, veterinários, e quando ela viu a realidade, ela ficou pasma. Por quê? A Delegacia de Proteção Animal, até para você tentar visualizar, ela é como se fosse um prédio comercial. Não, são diversas salas, né? Então, quando foi criado o DEPA, que é uma delegacia eletrônica que não fica nem no prédio onde é a Delegacia de Proteção Animal, é um meio eletrônico. Então, é um meio eletrônico que se recebe essas denúncias. E como eu falei, é um meio de comunicação que recebe todas as informações. Então recebe aquele vizinho que está reclamando que o cachorro está latindo, aquele vizinho que está com briga com o vizinho e aí simplesmente denuncia, né? E aí eu estou falando de centenas de denúncias por dia, né? Então você imagina do outro lado, você como um operador, né, que está ali recebendo a sua denúncia, aí você faz o quê? Você pega essa denúncia, né? Antigamente ia tudo para uma região só, que ia para a Delegacia de Proteção Animal, ficou inviável, né? Estou falando aí cerca de 12 policiais para atender a cidade de São Paulo inteira, né? Então, mais as denúncias eletrônicas, né? Então, ficou inviável. Então, foi feito o quê? Todas essas denúncias acabam sendo mandadas, enviadas para as delegacias seccionais, né? Que são as seções da cidade, né? Ou então do estado, alguma coisa. E através dessas seccionais, elas mandam para a delegacia mais próxima do caso, tá? Então, só nisso aí, vamos contar aí 1-2 dias para poder chegar até o destino, né? A partir daí vai ser despachado para o delegado vai despachar para uma equipe de investigador para verificar, né? Então tá aí a demanda que você fala, não é demora, é um descaso do Estado. Não é. Primeiro é aquilo que eu volto no início. As pessoas têm que parar de dar trote na polícia. As pessoas têm que analisar o caso concreto e verificar, é passível de denúncia na polícia ou é uma birra minha com o vizinho? O cachorro está latindo. Parabéns, é isso aí, o cachorro tem que latir. Ah, isso aí cabe para a polícia? Vou mandar para a polícia isso? Né? Então, o que acontece? Isso aí entope o sistema da polícia e um caso grave a gente acaba não atendendo, que é o caso de Dracena, né? Eu tenho conversado com os protetores de lá, realmente o caso lá tá bárbaro, mas é culpa da polícia, né? Então, geralmente no interior do estado, nós encontramos aí delegacia que tem um investigador e um escrivão, né? O delegado, ele atende 3, 4, 5 municípios no interior. Então não dá conta. Então, não tem estrutura, não né? tem estrutura. Então falta gente, né? Nós estamos defasados em muito, né? Em cerca de 14, 15 mil policiais civis. Estou falando de polícia civil, né? Então tá defasado o pessoal. Então não dá para atender. Então não é uma vontade, né? Infelizmente a gente não tem um aparato que deveria, né? E aí que eu conto sempre com os protetores, alguma coisa, uns loucos como eu aí que sai ajudando os protetores, né? Mas é isso. Acho que a outra era sobre isso, né, de Dracena, né? A outra pergunta?
Ela intensificou a questão aqui. Ela mencionou o Estado deveria. Não, Rosana Dracena. Ela menciona um caso, né? Dracena, que foi ocorrido do incidente que aconteceu com os 2 animais lá que ela mencionou. Deu BO. E aí o que ela mencionou que levaram o pedaço de coisa que foi utilizado, né? Perfeito. E além, né, da denúncia, qual é a nossa corresponsabilidade enquanto sociedade? O que a gente pode fazer da forma mais coerente? Uma das coisas que você mencionou, por exemplo, é a responsabilidade, né? Então, assim, para eu ter um animal, eu preciso ter responsabilidade, preciso saber o que estou fazendo e qual é o ônus que isso traz. Sim. Acho que esse é um dos pontos principal, né? Acaba não. Uma coisa que a doutora Camila, veterinária que teve com a gente, semana passada, mencionou que uma coisa que tem que ser levada em consideração é que animal ele vai envelhecer e ele passa mais tempo velho, claro, né, sob a tutela, claro, do que bebê, do que criança, né? Porque ele vira adulto muito rápido, né? Que é uma coisa que a gente não prevê, né? Quando a gente pensa em ter um animal, a gente pensa na alegria que ele vai dar, né? E a gente visualiza aquele, né? Bebezinho, né? Filhote, que legal, tal. Mas isso não é a realidade, né? Não, e é onde acontece a maior parte dos abandonos, é isso, né? Porque o animal, ele acaba ficando velho, acaba ficando doente, e a saúde do animal é muito delicada, né? Então, aí vem câncer, vem diversas outras doenças que acabam o animal adquirindo, né? E para essa pessoa já não serve mais, né? Não é aquele cachorrinho que jogava a bolinha, ele ia pegar, não é aquele gatinho que ficava brincando na cortina, alguma coisa do gênero, e aí acaba gerando o abandono. Como eu falei, não dá para generalizar, tem muita gente que dá a vida pelo animal, né? Então gasta fortuna no tratamento veterinário, que a gente sabe que não é barato, né? E não é culpado o veterinário, né? O tratamento animal é muito caro. Então, a pessoa não tem esse tipo de visão. Ali tá bonitinho, tal, mas o cachorro vai envelhecer, né? Vai envelhecer e muitos dos abandonos que eu atendi é a respeito disso. O cachorro tá cego, o cachorro não consegue andar mais e o cachorro é abandonado, né? Aí deixa na rodovia. Então, complicado. Deixou de ter serventia. Por aí, infelizmente. Entendi. Infelizmente. Uma questão que eu queria perguntar é a questão de vendas. Como é que uma pessoa, eu quero adquirir um animal, né? E como é que eu tenho certeza de que eu estou adquirindo de uma pessoa séria? O que a gente tem de recurso para? Não, esse cara aqui trabalha de forma séria. Sim, isso é um caso muito sério, tá? Inclusive eles falam, você é contra a venda? Eu falei, eu não sou contra a venda, né? Mas que seja feito da maneira correta, né? Eu nem sei se a palavra venda seria uma correta. O termo é correto. O termo é correto, é venda de animal. O pessoal fala, mas é injusto, é incorreto, não é certo. Eu sou contra a venda de animal. Peraí, se não existe uma legislação proibindo, eu não posso ser contra, né? Então eu tenho que seguir o quê? O que diz a lei. A lei proíbe a venda de animal? Não proíbe, então eu não sou contra a venda de animal. O que acontece é que as pessoas acabam fazendo de uma maneira desordenada e sem seguir nenhum tipo de legislação. Nós temos uma lei da vigilância sanitária a respeito disso, né? Nós temos uma lei proibindo esse tipo de criação clandestina, que eles chamam, né? Eu fui um dos responsáveis por acabar com a feirinha que teve no Vila Lobos, né? Que tinha uma feira grande de animal lá, e eu fui um dos responsáveis que acabou com a feira, né? Então, tem algumas pessoas... Que era feira de vendas. Vendas de animais, né? Vendas de animais. Então, nós recebemos diversas denúncias, tinha mais de 12 inquéritos a respeito disso, de animais que eram comprados nesse local, e esses animais vinham doentes, né? Acaba vindo com algum tipo de doença, alguma coisa do gênero, e aí você ia consultar o documento que essa pessoa teria recebido, era o documento tudo falso, não dava localidade nenhuma. Então, ficava difícil de identificar, né, o autor, né? Então, essas pessoas acabam utilizando de maneira clandestina a venda do animal. Então, não segue nenhum tipo de recomendação sanitária, não tem uma recomendação da prefeitura, até fiscalização. Então, fica difícil. É o que eu falo, não sou contra a venda, mas eu acho que a pessoa ela tem que se adequar à lei vigente, né? Mas você não é protetor. A questão não é ser protetora, não. É o que eu falei no início da conversa. Se está previsto na lei, aí eu vou bater em cima. Agora, a partir do momento que a gente conversa, né? Isso aí não é o Fabiano, não é o governador, não é o presidente. Estamos falando do segundo maior mercado do mundo, mercado pet. Né? Segundo. Né? Então, como é que eu vou ser contrário a uma coisa que não está tipificado na lei? Eu não posso.
Você entendeu? Por mais que eu não aceite, né? Por mais que eu não aceite. Por quê? Porque às vezes atrás de um animal bonitinho que tá ali, tem uma matriz, né, que tá sofrendo muito, tá numa enjaulada, com um pelo, assim, aquela bola de pelo, né, sem tratamento nenhum, não toma vacina, não tem nada, né, alimentação é escassa, água então nem se fala, né, então é importante que a pessoa, quando ela vai decidir, eu sou sempre favorável para a adoção, mas se a pessoa vai comprar um animal, que ela verifique, peça para visitar, onde é o seu canil? Onde você cria os animais? Eu quero ir lá conhecer. É direito seu. Ah, eu não vou falar, então não vai falar, desculpa, né? Porque tem um ciclo de cria que aquele animal pode ter também, né? E as pessoas não respeitam isso, né? Se você tiver filiado, alguma coisa do gênero, eles vão te dar esse ciclo, né? Não é simplesmente, eu tenho uma cachorra, tem uma fêmea, a cachorra vai dar 50 crias. Não vai dar, né? Ela tem um ciclo dela, isso tem que ser respeitado. Mas as pessoas não veem dessa forma. Então, é direito seu. Você vai comprar um animal, beleza, seja feliz. Eu prefiro que você adote, mas se não der, então você compra. Só que pede para ver onde está essa matriz. Vai conhecer o pai e a mãe daquele animal que você está comprando, né? Então é importante que a pessoa vá atrás, busque a história, verifica, vê se essa pessoa não teve nenhuma reclamação a respeito do gênero, né? Então, não adianta comprar na emoção, que depois legal, o cachorrinho bonitinho e tal, mas e a matriz que está lá? Então é direito seu saber como é que tá, né? Entendi. E adoção? Como é que funciona a adoção? Adoção, eu tô até parabéns para as ONGs e para os protetores dependentes que realizam as adoções, né, de animais, que eles são bem rígidos a respeito disso, tem que ser mesmo, né? Tem que ser, porque eles pedem entrevista, pedem local, pedem foto, se possível eles vão verificar o local antes de passar a adoção desse animal para a pessoa, né? E ainda assim a gente tem casos ainda de devolução, né? As pessoas acabam pegando um animal, aí o cachorro late e simplesmente devolve, né? Então é feita uma entrevista de verdade, né, com essa pessoa para saber se ela tem condição emocional, financeira, né, se tem espaço físico para poder adotar esse animal. Então é isso mesmo, a ONG e os protetores, ela tem que fazer essa entrevista mesmo, tem que ir em cima. Inclusive já teve casos também que eu ajudei os protetores a resgatar esse animal de volta, que já estava em situação de maus tratos, né? Então, sendo adotado. Então não é raça, é o coração da pessoa, né? Você pode comprar um cachorro de 10, 12 mil reais e fazer maus tratos da mesma forma, né? Então ela fala, um animal de raça não é maltratado? Tem um monte de casos, um monte. Então não tem essa, é o coração da pessoa, não interessa se é sem raça definida ou se é alguma raça. O coração da pessoa for ruim, pode esquecer que ela vai abandonar e vai maltratar sim, felizmente. Tem mais alguma pergunta? Eu só tenho acho que mais uma. Acredito que comentários aqui. Deixa eu... Dracena... A Cida Rufino deixa boa noite, Céu. Já demos boa noite. Já demos boa noite? Já demos. Então tá bom. Mais boa noite, Cida. Então tá. Então fui eu comi bola aqui. Mas é Sandra de Dracena, ela fala, porque tá Sanceli. Aí ela fala que é Sandra de Dracena. Foram tirados de dentro da casa dele. Eram mansos, reiterando a questão dos animais lá que aconteceu o incidente com ela. Sim. Aqui tem várias delegacias e PMs ambientais. Só atende animais silvestres, ou seja, domésticos, não? Seria isso a questão que ela está querendo alegar? Acho que isso, né? Eu desconheço, porque geralmente as delegacias de proteção, na verdade, chamam delegacia de meio ambiente, né? Então, o meio ambiente, a lei ambiental 9.605 de 98, ela abrange todos os tipos de animais, né? Então, a delegacia do meio ambiente ela tem que atender qualquer tipo de animal. Ela escreveu essa questão aqui. A Rosana Oliveira. Castração ajudaria bastante na diminuição de abandonos. Deveriam ser criadas campanhas de conscientização de castrações e amplamente divulgadas em mídias. É o que ela compartilha aqui, a opinião aqui dela. O que vocês acham sobre essa questão? A castração, ela com certeza é a salvação aí, né? Salvação da lavoura, com certeza. Não tenho sombra de dúvida nenhuma nisso, né? Além de ser saúde, né? A gente tá falando de saúde do animal. Então não é simplesmente, não, castrou porque o cachorro não vai deixar uma ninhada, alguma coisa. O número é exorbitante. Uma ninhada, uma cadela, né? Ela tem a capacidade assim absurda de animais que ela pode reproduzir, né? Então, e é cadeia, né? Ela
dá mais 2 cadelas, que aí vai mais 6, e assim vai, daqui a pouco você tem um número monstruoso. Então, realmente, a castração é a solução, além de ser saúde para o animal. Não é, a turma fala, é mutilação. Não, não é mutilação. A prevenção de câncer dos animais é absurdo, né? Eu converso direto com os veterinários, eles me explicam muito isso, né? Eu falo, Fabiano, é importante nós divulgarmos isso, que é a saúde do animal, né? Além da reprodução. Se abandonou um animal desse aí castrado, então a probabilidade desse animal cruzar e dar outros filhotes já zerou, né? Então é importante sim, eu acho que as prefeituras, eu tenho certeza que as prefeituras têm que dar mais incentivo para a castração, né? Infelizmente é feito isso de modo político, é uma pena, né? Mas as prefeituras... Principalmente época de eleição, né? Principalmente na época de eleição, que agora tiram do bueiro um monte de castramóvel, né? E os números são sempre absurdos, né? Eu fiz 30 mil castrações, né? Aí você olha, você fala onde que foi feita essa castração, né? Porque a gente não tem esse número, né? Então, começa a aparecer os astronautas, né, nessa época aí, que sempre tem os seus milagres, né, e é sempre na castração. Você pode ter certeza, principalmente esse ano que a gente tem eleição, vão aparecer bastante aí astronauta aí falando que fez 50 mil, 100 mil castrações e não é a realidade, né? É só ir na cidade aqui de São Paulo, não tem bairro não, qualquer bairro aí você vê um cachorro abandonado, né? Você vê ninho, geralmente a maioria das postagens que me marcam, né, as ninhadas aí que deixaram por aí. Né? Né? Então, principalmente na região de Embu ali também, que eu tenho feito algumas operações com umas ONGs lá também, né? Já tem um ponto específico, tanto que colocaram um cantinho do abandono, né? Deixaram umas casinhas de animais lá e a cidade inteira já conhece aquela estrada ali como cantinho do abandono, que simplesmente deixam animais de todo quanto é espécie, de idade, desde filhote até adulto, idoso, alguma coisa do gênero, e já deixam lá. Então, castração sim é a solução para isso. As prefeituras tinham que pegar um pouco mais pesado a respeito disso, incentivar, né? E simplesmente também ter outras políticas públicas para isso, porque não adianta eu fazer um programa de castração no centro da cidade, né? Tem que ter alguma coisa móvel, né, para trazer por exemplo, castramóvel, né, até a periferia, que a pessoa não tem dinheiro para comer, ela vai levar um animal até o centro da cidade? Não vai levar. Não vai. Você entendeu? Às vezes ela até quer, mas aí ela vai pegar um transporte público, ela vai com o animal? Permite isso, né? Então tem lei que inclusive autoriza, mas a maioria dos profissionais acaba não deixando essa pessoa subir, né, com o animal. Então, tem que ter um incentivo maior para essa pessoa pegar um transporte público, né? Tem que ter um SAMU veterinário, porque não um SAMU VET, né? Para que essa ambulância vá até o local, ou então fazer esse programa de castração nas periferias, tem que ser feito. Então, levar para toda a cidade. Não adianta levar só para o lado central, que é tudo mais bonito, a imprensa vê. Não, você tem que levar onde a comunidade está, né? Aqui na Zona Sul, Parelheiros, ali é uma área muito, que falta tudo, né? Falta tudo. E a proteção animal ali também não existe, né? Então, para as leis ambientais e proteção animal ali, não chega nesses lugares, não chega, né? E a castração, então, esquece, né? Então, precisa de leis, políticas públicas voltadas para esse tipo de demanda, e a castração, com certeza, sem sombra de dúvida, é a solução para isso. Tá. Para quem não tem tantos recursos, existem lugares quem procurar? Olha, geralmente eu conheço diversas ONGs, né, que são parceiras, né, que realizam esse tipo de demanda de castração. Algumas protetoras também realizam vaquinhas, rifas, essas coisas aí para poder se manter e realizam também o programa de castração. Em São Paulo tem uma ONG também que ela recolhe tampinhas e ela reverte esse valor, né, para castração. Então tem diversos meios, né? E quando disponível, a prefeitura disponibiliza um caso a cada 365 dias, né, um lugar específico para castração, que é irrisório, né? Geralmente são 20 vagas, né? E aí os protetores independentes que procuram esse tipo de lugar, eles não conseguem realizar o cadastramento, né? Porque limita a quantidade de animais, e geralmente a pessoa tem 30, 40, 50 animais, aí não consegue, vai conseguir 2, e se muito, né? Então, se ela participou de uma campanha de castração anterior, ela não consegue participar na nova. Então, de verdade, que apoio que o Estado dá para esse tipo de coisa? Não dá. Aí a pessoa vai gastar dos 100, 200 reais por animal? Não tem condição, né? Então não tem um incentivo público a respeito disso para poder ajudar. É o que eu falo, falta vontade, né? Quanto pior, parece que é melhor para eles, né?
E aí quem acaba sofrendo são os animais e os protetores no geral, que acabam adoecendo também com essa condição, né? Que é até importante falar também que algumas ações que eu realizo é um problema social, né? Então não é simplesmente o pé na porta, né? Então, em muitos dos casos que eu vou ali para orientar. Você vê que a pessoa né? que a pessoa tem o amor no coração, ela quer ajudar, ela não tem condições naquele momento, né? Então vamos tentar ajudar, vamos tirar os animais. Já aconteceu um caso na Grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, que eu cheguei até a casa, tinha 80 animais na casa dessa pessoa, né? E essa pessoa, os animais sem castração, sem nada, né? E quando eu falei que eu ia retirar os animais dela, essa mulher entrou em desespero, né? Porque ela doava da maneira dela, um pra cá, um pra lá, tal. Ela tava tentando fazer, só que ela era única. Então ela não conseguia atingir. Ela não tinha uma demanda, não tinha uma rede social, não tinha nada para poder divulgar os animais, né? Então ela recebia ajuda dos vizinhos que doavam ração, mas ainda assim era insuficiente, né? Tem vacinação, tem uma série de coisas. Até eu explicar para ela que ela não ia ser presa, mas que ela ia receber ajuda. Tanto que eu solicitei a ajuda da prefeitura na época na cidade de Guarulhos. A prefeitura foi até o local, atendemos a demanda social dela, que ela precisava de ajuda, né? Então retiramos os animais, demos a certeza para ela que se ela tivesse um local adequado, ela teria os animais de volta, né? Não os 80, porque estava impraticável, né? Mas ela teria os animais sim de volta, né? Poderia fazer o acompanhamento na ONG onde os animais estavam. Então é importante fazer isso. Às vezes a pessoa que foi denunciada, ela não é criminosa, ela é uma pessoa que está tentando fazer o bem também. Então você tem que analisar, né? Você tem que analisar o caso, né? Então não é simplesmente meter o pé na porta, xingar, né? Fazer e acontecer enquanto tá as câmeras ligadas, né? E depois, quando apagar, você fala, e aí, o que eu faço agora, né? Então, você tirou os animais, mas você não ajudou essa pessoa também, essa pessoa está passando necessidade. Então, é importante ver o contexto no geral, né? Muito bom, muito bom. E a gente recebe muita demanda, né? Assim, ajude financeiramente uma ONG, outra. Como que a gente pode ter certeza que a gente está ajudando a ONG idônea, que realmente faz um trabalho bacana, que vai utilizar aquele dinheiro para realmente fazer um trabalho bacana? Vá conhecer a ONG, vá conhecer o protetor. Infelizmente, os bons protetores independentes que tem, né, as protetoras, elas acabam pagando pela meia dúzia que acaba prejudicando, né? E como é que prejudica? Ela faz um cenário tão terrorista que vai sensibilizar, claro que vai, sim, né? E aí, no final, ela coloca Pix tal, né? A pessoa que vê aquele vídeo, ela não interessa. Para ela é verdade e eu vou depositar, né? E acaba fazendo. Só que ela não tem o histórico, né, dessa pessoa. Ela viu na rede social, se sensibilizou, ela gosta de animal, ela vai ajudar, ela depositou. E isso, você fala assim, mas é irrisório, eu depositei R$1, depositei R$5. Tá, quantos milhões nós somos na internet? Né? Quantas pessoas visualizaram aquele tipo de postagem? Então, é o que eu falo. Aí, às vezes, uma protetora que realmente acontece, ela acaba sendo prejudicada. Né? Então, por quê? Por causa dessa meia dúzia que acabam utilizando uma imagem que às vezes nem é do animal mais, o animal já morreu, como já aconteceu também, né? De utilizar uma imagem de um animal que já tinha morrido, já tinha sido feita uma campanha com aquele animal e ele estava arrecadando, a pessoa arrecadando, né? E acaba utilizando. Então, pintou a dúvida, vai visitar a ONG, né? E principalmente, quando você souber de algum resgate que foi feito, procure saber o que foi feito depois daquele resgate. Onde está o animal? Depois das mídias, né? Exatamente. Você entendeu? Para onde foi esse animal? Qual é o destino desse animal? Como ele está sendo tratado, né? Então, é importante que a pessoa saiba, verifica, pesquisa na internet antes de doar, né? É importante que a pessoa pesquise a respeito disso. Isso é para tudo, né? Para tudo, infelizmente, né? Então, eu vejo hoje eu estou numa delegacia territorial, então tem esses diversos golpes aí do celular barato, né? O celular, eu comprei um celular de R$10 mil, eu paguei R$5 mil, né? Então, malandro tem para todas as áreas, inclusive a proteção animal, que o criminoso, ele sabe que ali ele está trabalhando com o sentimento da pessoa, né? Então, ele sabe que é muito mais fácil atingir. Né? Então, para ele é fácil de pegar uma imagem do animal que está ali em sofrimento e pedir depósito, alguma coisa do gênero, né? Então, pintou a dúvida, vai verificar, pesquisa de onde que é essa pessoa que está pedindo. Inclusive, esses dias entrou uma pessoa em contato comigo, perguntando a respeito disso. Como é que a gente vai saber? Falei, só pesquisando, não tem outra maneira, né? Pesquisar.
Ah, essa pessoa realmente faz um trabalho, onde que é? É perto da minha casa? Ah, não é perto, é do outro lado da cidade. Mas você conhece alguém do outro lado da cidade que pode ajudar? Que as redes de protetoras, elas são boas, muito boas para isso, né? Ô fulana, você conhece fulano de tal que tá aí resgatando? Ou às vezes conhece, ou às vezes fala, não, realmente é uma pessoa idônea, né? Ou então, olha, nunca ouvi falar, que a maioria nunca ouviu falar, né? Infelizmente. Por quê? Porque as pessoas que são idôneas acabam desistindo, porque elas não recebem ajuda, né? E ela se cansa. Ela fala assim, eu já pedi ajuda, ninguém me ajuda. Não é que não me ajuda, porque às vezes eu e você, nós ajudamos uma pessoa errada. E aí a pessoa não ajuda de novo. Fala, não, o que é isso? É tudo picaretagem. E não é, né? Então tem muita gente boa. Pode ser que o seu vizinho que está assistindo a gente agora seja um protetor independente, que está ali lutando, entendeu? E precisa de um saco de ração, né? Precisa de uma vacina, precisa de uma ajuda, alguma coisa do gênero, e não tem nenhuma resposta. Então é importante que você, antes de doar, verifique. Tem muita gente boa. Dá uma verificada, dá uma olhada nos posts da pessoa, ela faz realmente o resgate, ela trabalha, né? Ou simplesmente apareceu agora 30 dias de estar já pedindo Pix, né? Então tem que tomar cuidado, tem que ter cautela. E denunciar esse tipo de gente, né? Fazer um boletim de ocorrência. Aproveitar um gancho que a Cel trouxe aqui da questão de ONGs. Sem entrar muito no mérito, porque acredito que tem uma questão burocrática que deve ser, tenha, né? Mas uma pessoa que queira, tem uma intenção, sempre teve a intenção de abrir uma ONG, ela precisa necessariamente ser um profissional da área, não precisa? O que é da parte burocrática? Sem entrar muito, que eu acredito que deve ter uma coisa bem grande assim. Sim, não precisa ser da área, ela precisa gostar do que faz, né? Independente de qualquer ONG que seja, né? Seja, dependendo da bandeira que você quiser levantar, você precisa gostar da área, né? Não pode ser na emoção, né? Porque você vai ter mais problema do que solução, isso eu posso te garantir, né? Mas dá para ser feito sim, é feito basicamente, tá? Só para não tomar muito tempo também, é feita uma diretoria, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, né? Conselho fiscal, alguma coisa do gênero. Então dá em torno de 5, 7 pessoas que você pode reunir, essas pessoas terem vontade de trabalhar, não é simplesmente para estar no papel. Eu sou presidente de uma ONG, tá? E, né? Então você vai ser o primeiro que vai tomar paulada, né? Então a pessoa tem que ter mais ONG sim, né? E aí eu até peço também para os deputados, para os vereadores, para facilitar um pouco mais esse processo, né? Porque é muito burocrático. Muito burocrático. Muito burocrático. Mas eu dou todo incentivo e aqueles que tiverem dúvida podem me procurar. Eu tenho o pessoal do jurídico também, contadores também especializados nisso, para justamente ajudar esse povo aí também. Para mim, quanto mais ONGs tiver, melhor. Para pelo menos a gente poder trabalhar. É uma coisa possível, mas tem uma parte burocrática muito grande aí. Tem, muito chato, infelizmente. Por quê? Por causa de algumas pessoas que utilizavam as ONGs para receber ajuda do governo de forma fantasma. Então aí acaba prejudicando aquela pessoa que quer fazer uma ONG verdadeira e quer trabalhar, simplesmente ela é prejudicada. De novo, né? Meia dúzia prejudicando quem tem boa vontade, né? Você tem mais alguma pergunta? Não, pode tocar aí. Tem coisas, tem um pessoal comentando aqui, mas continua daí. Não, então comenta, porque na verdade eu queria fazer já um desejo. Não? Quer continuar? Eu não sei, porque o pessoal tá comentando bastante coisa aqui. Não, então eu venho aqui? Sim, por favor. Então tá bom, só um minuto. Manda bala, é isso aí, só tem que comentar. Bora Vamos lá. A Sandra Selle, né? Tem várias delegacias, ele falou que no interior tem poucas. No meio daquela conversa que a gente estava tendo lá atrás. Ela continua. Aqui tem até D.D. M. Civil, militar e meio ambiente. Que chamamos atrás de animais ambiental. Só vai em casos de animais silvestres. Você comentou isso. Aí vai um caso mais organizacional, né? Então, aí eu até peço para a Sandra também procurar o delegado titular dessa delegacia para saber a respeito disso. Porque, assim, nós, quando formados, né, investigador, delegado, escrivão, alguma coisa do gênero, nós somos aptos aí a atender qualquer tipo de ocorrência, né? Então... Tá acontecendo alguma coisa aí que precisa ser entendida, né? Você entendeu? Então tem alguma coisa aí que não tá batendo. Tanto que eu tenho conversado com o pessoal de Dracena, né? Tô tentando auxiliar ele em algumas questões lá. Ela tá realmente muito problemático, mas aí tem algumas coisas que não vai ser o Fabiano que vai resolver, vai ter que ser um pouco mais acima, porque é por isso que eu falo, da importância até desse ano que é ano de eleição, né?
pessoal saber para quem tá votando, porque senão fica muito difícil, você entendeu? Simplesmente votar no cara que aparece agora com um cachorrinho no braço e fala que é protetor, alguma coisa do gênero, fica difícil, porque senão, de verdade, acontece esse tipo de coisa. Aí você vota num vereador, num prefeito, alguma coisa que que disse que era da proteção animal e agora simplesmente vira as costas, não é que ele virou as costas, ele nunca foi. Nunca foi. Né? Então é simples, é fácil eu ganhar um voto, né, com um cachorrinho embaixo do braço. Legal, bacana. Só que depois, né? Eu não sei nem a diferença de gato para cachorro, né? Então, como é que faz? Né? Então, é importante, principalmente nesse ano, que vai ter o que mais vamos ver aí são os protetores de ocasião. É o protetor que nasce agora, a partir de julho, e morre em novembro, depois das eleições, né? Então, e essa pessoa acaba ganhando votos e muitas vezes eleito, né? E o mais importante, tá? Tem muita gente séria que está trabalhando realmente, que merece um espaço. E é importante que a pessoa saiba que é o seguinte, um deputado estadual, federal, um vereador, né, um prefeito, ele foi eleito para fazer o atendimento das necessidades públicas, né? O vereador, o deputado, eles estão ali para fazer leis, tá? Então, é lógico, é legal, o cara não pode deixar a bandeira dele. Mas, por exemplo, vira um deputado, né? A pessoa vai lá, se elege, vira um deputado. Não adianta a gente ficar cobrando desse cara que ele vai fazer resgate. O intuito não é esse. Eu prefiro que ele faça uma lei forte para que dê embasamento, para que eu acabe com o maus-tratos dos animais, porque acabar é difícil, mas pelo menos diminua, né? Então ele tem que fazer lei, tem que fazer recurso, né? Inclusive foi citado a respeito de umas leis que é até importante que a pessoa saiba. Por exemplo, a lei que obriga hoje os condomínios a denunciarem maus tratos. Hoje é uma lei, né? Foi até citado no começo da nossa conversa a respeito de retorno dos gastos que o protetor, isso é lei, isso já tem. Alguém coloca em prática? Ninguém, porque desconhece. Não conhece. Você entendeu? Então tem uma lei hoje já que foi feita, não tem um ano essa lei, tá? A respeito disso, que dá o prazo para que a pessoa cobre aquele tutor, entre aspas, né, que ele reembolse aquele responsável pelo custo de tratamento do animal, alguma coisa do gênero. Já tem lei, mas pouca gente conhece, né? Então, é para isso que eu trabalho, para justamente divulgar o que você pode procurar, né? Então, as pessoas desconhecem esse tipo de lei, então as pessoas têm que procurar sim os seus direitos, né? E principalmente ajudar a defender os animais. É isso aí. Só um segundo. Vamos lá. Agradecer a Sandra aqui pela participação, ela está bem participativa aqui com a gente, muito obrigado. A Jacinta Barbosa, deixa uma boa noite, Célia. Boa noite, minha linda, beijo. A Jacinta Barbosa, tenho vários cachorros de raça pequena, eu amo cachorros. O Carlos Valentim, que esteve com a gente aqui. E é por isso que, porque assim, a gente ama, a gente tem boa vontade, mas amar e ter boa vontade sem conhecimento, a conta também não fecha, né? Precisa ter conhecimento, informação de boa qualidade. Precisa. Você precisa o animal precisa ser assistido por um veterinário, né? Então é muito importante isso. Não adianta simplesmente, eu vou dar um Dorflex pro cachorro porque vai sarar. Não vai. Né? Então, até fiz propaganda de graça. Depois vocês vão cobrar do Dorflex a respeito disso. Vou mencionar de pirona. Vamos cobrar do Dorflex a respeito disso aí, né? Então, é difícil. O nosso remédio humano, às vezes, pode matar o animal, né? Então, ele tem que ser assistido por um veterinário. Né? Em muitos casos, pode até ser que dê equivalência, né? Mas a maioria não dá. Né? A maioria não dá. Então, ele precisa ser assistido, ele tem vacinação. Né? Tem uma caderneta de vacinação anual que precisa ser seguida, né? Então a pessoa tem que verificar qual é o gasto que eu vou ter com o animal, né? Eu vou ter antes de comprar, adotar, preferência adote, mas você vai comprar, então analisa. É muito bonitinho, tal, mas vai te dar a despesa, né? Então alimentação adequada, né? Então vamos pensar direitinho antes de fazer uma conta dessa aí que não é barato, de verdade que não é. Eu amo animais de verdade, mas é uma despesa, né? É uma despesa. Então a pessoa tem que ter essa consciência. O Carlos Valentim, que esteve com a gente aqui, deixou uma boa noite, São. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. A Margarete, o lado bom da polícia
deve ser mostrado incansavelmente à população, assim como todas as coisas boas do nosso país. Exatamente, né? É isso aí, é isso aí. Mas a gente toma bastante pedrada, viu? Não é tão fácil assim, infelizmente. É complicado, né? E volta aquela questão, às vezes uma coisinha que aconteceu, o pessoal trabalha em cima do que é negativo, não do que é positivo. Mas a gente não desiste. Não, nunca. E trouxemos você exatamente para isso. Sempre à disposição, quando precisar, só me gritar. A Sandra reitera a questão, o promotor ficou de nos indicar alguém e não indicou, sobre aquela questão que ela mencionou, né? Sim. Que o Fabiano mencionou aqui. Tem uma pessoa que veio com a gente aqui, que está na nossa plateia, que ela é uma pessoa maravilhosa, ela quer fazer uma pergunta, Fabiano. Vamos deixar registrada aqui a pergunta dela aqui. Ela consegue fazer aí? Consegue? Vamos lá. A Rosana seria o quê? Protetora? Protetora é uma brigadora, né? Ela tá com a gente aí também e Rosana é especial aí, ela tá sempre compartilhando as coisas que eu coloco nas redes sociais, geralmente as coisas mais cabeludas, né, Rô? E a gente tá brigando aí também, porque não é fácil, de verdade, né? Então, a Rosana é um tipo de pessoa que ela não é protetora de teclado, né? Então é muito importante dizer isso aí, porque infelizmente nas redes sociais hoje você tem um cancelamento muito rápido, né? Então, e tem muita gente que é protetor de teclado, né? Não é o caso da Rosana, não. A Rosana coloca lá, vai pra rua e se precisar bater, bate, se precisar derrubar a porta e parede, a gente derruba, né, Rosana? É isso aí. Boa noite, Rosana, tudo bem? Boa noite, Frid, Céu. Boa noite, Rô. Boa noite. Fabiano, eu queria tirar uma dúvida. Vamos lá. Existe alguma lei que proíbe um condomínio de proibir os condôminos de alimentar animais de rua, de calçada? Isso é uma briga que eu tenho recebido aí diversas vezes, tá? Porque os condomínios simplesmente se acham na obrigação, né? Eu sou do condomínio, o síndico, acho que ele acha que é rei, né? Tem muito síndico aí que ele fala, não, isso aqui é meu reinado e eu vou decidir da maneira que eu quiser. E não pode, ele não pode proibir, principalmente porque a calçada é pública, né? Então, ali você pode, inclusive teve uma pessoa que foi candidata a deputados também que realizava a instalação de bebedouro e um comedouro ali para os animais, né? Então, na via pública ele não pode simplesmente falar, aqui não vai instalar, né? É lógico, tem a questão da saúde, né? Simplesmente você não pode deixar comida ali porque vai trazer rato, que aí vai trazer aquela famosa cadeia que falam, né? Então tem que se tomar essa cautela sim, mas proibição em via pública não pode, né? E se ele proibir em condomínio, principalmente que alguns condomínios se relatam que há gatos, alguma coisa do gênero, o síndico está proibindo de alimentar esse animal no interior do condomínio. Precisa constar isso na ata do condomínio, né? Então simplesmente não é eu vou proibir, não, ele tem que fazer uma reunião com os condôminos e saber se a vontade dos condôminos é aquela de proibir a alimentação dos moradores. Se não for, simplesmente entrar com uma ação contra o síndico, né, que é direito da pessoa também de entrar com qualquer tipo de ação, né, e fazer valer seus direitos, porque não é simplesmente querer proibir a alimentação de um animal que ele não sabe, é abandonado esse animal? Com certeza não é, com certeza é de algum morador ali, né, então ele não pode simplesmente proibir não. Ele representa os desejos, né, a isso aí. necessidade dos condôminos. Foi eleito né? para isso, né? Não para fazer vontade própria, né? Senão ele compra um prédio para ele, só ele mesmo mora, né? Tem mais alguma pergunta, Rosana? Olha, a participação especial. Deixa eu alcançar o microfone para ela. Vamos lá, Rosana, faça mais uma pergunta. Na verdade, eu não sei se pode, não é pergunta, é comentário. Eu vim aqui hoje conhecer pessoalmente o Fabiano. Obrigado de verdade pelo carinho aí. As indicações. Obrigado. Eu conheci através das redes sociais, mas sempre conversava com ele, Sim. tirando dúvidas. Sim. E eu achei muito bonito o seu trabalho, né? Aliás, eu não te conheci nos dias que eu fui até a delegacia especializada em proteção animal. Sim. Mas como eu tinha acesso ao seu número, permaneceu o contato. E lógico. Muito feliz de estar aqui hoje te vendo. Imagina que é isso. Obrigado pelo carinho, de verdade. É isso e aí. a ponte, né? Ela foi uma ponte. Não, com certeza, para chegar aqui, né? Foi através dela, eu conheci vocês, conheci o trabalho brilhante de vocês. Eu falei, quero estar junto, né? Então, sempre quando precisar, pode me chamar que eu venho. Não tem quilometragem, não, a gente vem.
Eu fiquei meio assim, né? Porque eu soube quando você veio. Eu falei, Não tem quilometragem, não. Pode deixar que a gente vem, não tem problema, não. Sempre que precisar, tamo aí. Acho que a Rosana aqui, ela quer deixar mais um comentário. Só um segundinho. Vai, Rô. Aproveitem. Aproveita, Rô. Fabiano, você conheceu a Cel Souza e eu conheci a Concendona através de você. Então, foi legal. muito É isso aí, foi uma troca de informação, né? Isso que é importante. É isso aí. E que é uma coisa que o Zigfried tem falado aqui, né? Assim, além do bate-papo, além de trazer informação, a gente vai construindo essas redes, né, de contato, de apoio, que são extremamente importantes, né? Não, muito importante, né? É o que eu falo, né? A internet, ela tem um lado negativo, mas ela tem um lado positivo, que é justamente isso, né? Então, você é uma pessoa do bem que está longe, e aí tem uma outra pessoa do bem que está distante de você, mas você consegue juntar, né? E essa troca de informação, isso aí é muito legal. E é legal, até agradeço a Rô também pelo carinho, que é gratificante quando a gente recebe essa devolutiva, né? Do trabalho que está fazendo. É o que eu falo, eu tenho o cuidado, eu tenho, né, sempre a cautela de se fazer um vídeo do gênero quando eu vou fazer alguma ação, porque é de verdade. Se eu for registrar toda a ação, o pessoal fala, o cara tá querendo se promover, mas não é a intenção, né? É o que eu falo, quando eu vou em alguns casos que eu vejo que o cunho é social, eu não divulgo, de verdade, porque eu não preciso divulgar, né? Então eu acho que quem faz o bem não precisa promover de maneira alguma. O universo se corresponde para que as pessoas saibam do seu trabalho, né? Então, de maneira alguma, eu vou ficar fazendo sensacionalismo em cima dos animais, principalmente em cima das pessoas, que eu preciso entender o problema da pessoa. Eu sou policial civil, sou investigador, então a minha função é investigar, né? Não é simplesmente ir lá e julgar, eu não estou ali para julgar, né? Estou ali para pegar o caso concreto, que seja um flagrante, seja um delito, alguma coisa do gênero, e levar para a autoridade policial decidir o que vai fazer, né? Então, é legal quando você tem essa devolutiva, parabéns pelo seu trabalho e tal, que você vê que você está no caminho certo, né? A gente sempre tem um objetivo, mas pode ser que demore, né? O objetivo pode ser que demore, pode ser que até não aconteça nessa vida, mas o importante é que a gente nunca desista, que a gente sempre mantenha esse foco, essa fé, essa determinação para que as coisas possam acontecer. E através desse trabalho que as pessoas do bem também acabam te acompanhando. Então isso que é bacana, isso que é legal. Mas só entendendo a questão da internet que você mencionou, com isso que você está falando, ela está aí exatamente para isso, porque antigamente as pessoas estavam isoladas, ilhadas. Claro. E hoje ela está exatamente isso, fazendo a ligação de você com a gente, de você com um terceiro que vai ver, que vai escutar e vai falar, nossa, eu não penso sozinho, eu só faltava essa ponte. Eu sou do tempo do clubinho, né? Eu mandava carta, né? Clubinho de amigos lá e tal. Então eu recebia uma carta a cada 60 dias, alguma coisa do gênero, né? E ficava sempre ansioso, né? Agora a internet não, a internet é muito rápida, né? Você passou aqui, o pessoal lá do outro lado do mundo já está sabendo o que você está fazendo. Então a gente tem que trazer o lado bom disso, né? Com certeza. Tem que trazer o lado bom e o máximo de pessoas que a gente puder ajudar, a gente tem que tentar ajudar. Perfeito. Vamos finalizar? Vamos finalizar, Cel. Acredito que todos os comentários foram lidos. A gente tá aí para brigar. Mas aí, mais uma vez, eu volto a falar. Inclusive, até as pessoas falam, Fabiano, você pensa em entrar no meio político? De verdade, hoje eu não penso, né? Eu recebi até convites a respeito disso, de alguns partidos, alguma coisa, mas de verdade eu não penso. Porque talvez me trave o trabalho que eu consiga fazer, né? Então, talvez tendo uma rede seria legal. Ou talvez, Fabiano, vamos para a linha de frente? Seria legal? Não sei, hoje de verdade eu não penso nisso. Eu acho que tem que continuar sendo o trabalho, mas principalmente trabalhar a consciência da pessoa, para que a pessoa não caia simplesmente nesse fato da pessoa estar com um cachorrinho, com um animal, que aquela pessoa é protetora. Verifica antes da pessoa, né? Então vai verificar o que ela fez o que ela fez para os animais, o que ela fez para o próximo, o que ela fez para o vizinho dela. Né? Então é fácil falar hoje que eu sou protetor de animal. Por isso que eu falo, há uma diferença. Protetor de animal é a Rosana, é o pessoal que está aí com a gente aí todo dia, né? Então eu sou defensor, né? Então eu ajudo. Então eu utilizo o quê? Eu, junto com a experiência profissional como investigador de polícia, trazer o quê? Tentar trazer a defesa para esses animais. Mas eu não tenho um ONG, né? Então eu volto justamente naquela causa do DEPA, quando ele foi criado. A delegacia, ela não tem suporte, ela não tem um veículo próprio para transportar um animal. Eu preciso dos protetores independentes para poder ajudar, né? Então precisa de recurso. E quem faz o recurso? É o executivo. O executivo é eleito por quem? Por você que está me assistindo agora. Você entendeu? Então saiba escolher o seu prefeito, o seu governador, o seu deputado estadual, o seu deputado federal. Vamos parar com aquele negócio de pegar o papelzinho no dia da eleição e votar.
né? Então, vai estudar um pouco esse candidato, não é simplesmente, o fulano me indicou. E estuda antes, né? Porque estudar nessa época é muito complicado. Não, é né? fácil, né? Agora é fácil. Simplesmente eu tô com uma mala de dinheiro, simplesmente eu monto a imagem que eu quiser, né? Então é simples, né? E às vezes a pessoa, é o que acontece com muitos dos casos, a pessoa se faz protetor, se faz um monte de coisa, chega na hora do vamos ver, ele simplesmente vira as costas, ele já tá eleito mesmo, então você que fica com o seu problema. Exatamente. Né? Então é bem difícil. Perfeito. E para finalizar, eu só queria, como você trouxe, né, a questão de que existem pessoas más, né? Sim. Mas olhando aqui, né, tudo que você está falando, a Rosana, acompanhando algumas coisas que a Rosana faz, acompanhando outros profissionais, outros protetores, defensores, como também é bonito, né? Acho que assim, eu queria deixar isso um pouco registrado aqui. Com certeza vale a pena, por isso que eu não desisti, né? Então, quando eu conheço as pessoas, quando a experiência policial acaba fazendo isso comigo, né? Então, às vezes até a pessoa fala, até minha esposa fala, às vezes você é negativo demais. Não é que eu sou negativo demais, a minha visão, ela está um pouco mais apurada para isso. Então, eu consigo já filtrar qual que é o interesse da pessoa, né? Então, mas é a vontade que dá de sempre continuar quando a gente conhece as pessoas que realmente fazem acontecer, né? E essa pessoa não está pedindo nada em troca, né? Às vezes eu deixo meu WhatsApp nas redes sociais para a pessoa entrar em contato comigo. As pessoas ficam bestas, falam, você ou Fabiano? Eu falei, sou eu, né? Ela acha que vai falar com um assessor, vai falar com alguma coisa. Não, vai falar comigo. E às vezes a pessoa fala, o que eu posso te ajudar? Ela fala, nada, só quero uma palavra amiga. Só queria conversar com você só para você saber que eu existo. E eu sei que essa pessoa existe, está ali, né? Então é isso que é importante, é isso que eu tento fazer. As mensagens sou eu que respondo, né? Então eu tenho esse cuidado, por mais que são muitas mensagens via e-mail, WhatsApp, redes sociais, eu tento responder todas. Às vezes demora, que são muitas, né? Mas eu tento responder justamente porque eu sei a dor que a pessoa está passando do outro lado, né? Porque ser protetor independente aqui não é fácil, né? Ser presidente de ONG aqui não é fácil, né? O encargo é muito grande para ambos, tanto o presidente de ONG quanto para o protetor independente, né? O protetor independente, ele larga a sua família, ele larga a festa, ele larga feriado, ele larga tudo, ele larga a sua vida para dar para os animais, né? Então eu sei da dificuldade que eles vivem. Então não é justo comigo, pelo caminho que eu escolhi, né? Quando eu entrei na proteção animal, justamente por ver o sofrimento dos animais de uma ONG, que é a ONG que é minha parceira até hoje, né? Então, justamente por isso, por ver a dificuldade, pelos animais sofrendo, e cada vez mais animais, a ONG chegou a ter 500 animais, né, abrigados, né? Aí a turma fala simplesmente, o animal abrigado tá ok. Não, ele continua sendo um animal abandonado, só que ele tá abrigado, né? Então, o mínimo possível, né? O básico, né? O básico, né? O básico. Então, isso que dá vontade de continuar, sabe? De ver essas pessoas do bem, os protetores independentes que estão aí, que estão brigando, que lutam, que suor dia a dia, que pega o seu salário e a maior parte deles vão para os animais e a ajuda é mínima, e aí eles perdem a amizade que ele tinha com o vizinho, porque os cachorros estão latindo, né? Porque ela tá limpando sempre o quintal, ela acaba sendo denunciada porque ela tá gastando muita água, porque ela tá lavando o quintal. Esse é o dia a dia do protetor, que muita gente que simplesmente se candidata para isso nem sabe dessa realidade, né? Não sabe a dor. Então, são essas pessoas do bem que me dá força de continuar brigando por eles aí, e sempre que precisar eu vou estar junto com eles. E sendo você também, né? Essa pessoa. Sem dúvida. Bom, então, gratidão imensa, foi um prazer incrível, né, Siegfried? Exatamente, bem esclarecedor, informativo e trazendo uma experiência de vida aí sensacional, que vai servir de exemplo para muitas pessoas. E trazendo, eu quero pontuar isso novamente, assim, trazendo, eu até ia falar, pensei antes na cabeça, né, o outro lado da polícia, mas assim, não, é o lado, né? Trazendo o lado. Sim. O outro lado é a meia dúzia. Né? Isso aí, porque acontece bastante, né? Eu sou bastante até criticado a respeito disso, né? Porque em toda profissão vão ter os bons e os maus profissionais. Qualquer profissão. E então tem muita gente que é policial, mas que não gosta de animal, né? Então, aí simplesmente vai um protetor, vai alguém fazer um boletim de ocorrência e pega esse profissional, né? E é lógico, ele não vai saber lidar com o caso. Porque ele não tem essa vivência, não tem experiência, e não é obrigado a ter isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa quando escolhe ser policial, que foi até o começo da nossa conversa,
né? Ela tem que ter o instinto para isso, ela tem que ter a sensibilidade para isso, né? Porque ninguém vai para a delegacia te dar flor, ninguém vai para a delegacia tomar um café. De verdade, eu tô há 17 anos nessa profissão. E as pessoas não vão na delegacia e falam: "Ei, Fabiano, como é que tá seu dia? Só passei aqui para te dar um bom dia." Não, a pessoa vai me procurar com um problema, né? E eu não posso deixar essa pessoa sair da delegacia com outro problema, né? Ou sem resolver. Pode não ser da maneira que ela pense, né? Porque simplesmente ela assiste CSI Miami, né? E, até comentei, né? Eu investigador que eu conheço. Então aí acha que nós vamos abrir uma maleta e nós vamos fazer o mundo e o possível e o impossível. E não é verdade, a gente não tem recurso. Então, eu tento dar um alento para a pessoa, em primeiro lugar, né? Segundo, tentar dar a resolução que ela precisa para o problema dela, né? Por mais que não seja ideal. Mas eu vou dar a solução daquele de momento, né? Então as pessoas às vezes chegam na delegacia, aí que falta também a falta de denúncia, que nem eu tô há 2 anos na delegacia da Casa Verde, né? Eu recebi uma denúncia de maus tratos na delegacia. Uma, em 2 anos. Nossa. Tá? Então Porque você fala, as pessoas poxa... não sabem que podem fazer denúncia né? lá. Então falta essa informação que é o que você faz aqui, dá informação para as pessoas, como é que faz, né? Então falta essa devolutiva das pessoas, né? Posso ir na delegacia? Pode, vai lá, a gente tá para ajudar, né? Então as pessoas acabam desconhecendo o que ela tem, né? E por exemplo, uma denúncia em 2 anos, você fala, é nada, e o DEPA cheio, né? E a Delegacia de Proteção Animal cheia. Então, por quê? As pessoas ainda têm a mentalidade que é tipo assim: eu vou marcar o fulano A, B e C, que é celebridade, e tá resolvido a vida do animal. Ou então eu vou fazer um registro na delegacia eletrônica, né, que é o DEPA, eu resolvi a vida do animal. Não, gente. Pega esse boletim de ocorrência que você fez, essa denúncia, e acompanha. Você entendeu? O que o pessoal tem que entender é que a delegacia eletrônica ela veio para facilitar. Facilitar no quê? Para que antes dessa delegacia eletrônica, que hoje registra qualquer tipo de crime, né? Ela tem, inclusive, hoje a delegacia especializada de proteção animal, que é o DEPA, né? A Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, é para quê? Para que você não vá até a delegacia, né? E fique lá 6, 8 horas para registrar a ocorrência. Mas isso não quer dizer que você, com um boletim de ocorrência, você simplesmente resolveu a vida do animal. Não, pega esse registro de ocorrência, lá vai estar a providência que foi tomada. Foi para tal delegacia. Pega esse boletim de ocorrência e vai até a delegacia. Converse com o chefe dos investigadores, com a equipe de investigação, com o chefe dos escrivães, com o delegado de polícia. O delegado de polícia está lá para atender toda a população, né? Então, tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que fazer valer seu direito. Não é simplesmente registrar, né, e falar assim, o DEPA não resolveu. Não, a maioria dos casos também que eu atendo, eu falo, me passa o protocolo da sua denúncia. O pedido foi indeferido. E a pessoa não sabia. Eu nem sabia. Você entendeu? Então ela simplesmente, a polícia não veio. Não, mas espera aí. Foi dada alguma providência? Que providência foi dada, né? Então, ou então a pessoa saía de dia para trabalhar, a polícia ia nesse intervalo, ela voltava à noite, via o animal lá, mas ela não sabia que a polícia já esteve lá, né? E é o que eu falo, nem sempre, nem em todos os casos, vai ser apreensão do animal. Às vezes orientação, né? Então, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa ali do gênero, ou então, às vezes a pessoa foi autuada. Só que nós, como policiais, eu não tenho como simplesmente pegar o cachorro dele e vou levar para onde? Para minha casa? Eu não tenho uma ONG, né? Eu não tenho como fazer o atendimento disso. Então, é isso que a pessoa tem que entender também. Tá, eu denuncio para a polícia, tá resolvido? Tá, e o que está por trás da polícia? O que está do nosso lado? Uhum. Mas aí, você é mau profissional, você não ama os animais porcaria nenhuma, né? Então, é isso que fica difícil. Então, a pessoa tem que analisar também o nosso lado, que não tá fácil. Mas não é só aqui em São Paulo, é no Brasil inteiro. Né? A gente não tem recurso. Bom, então, mais uma vez, gratidão. Né? Acho que elucidou bastante, muitas pessoas não tinham algumas, né, ou a maioria dessas informações. Dá para desmistificar, inclusive, essa questão da denúncia, né, do anonimato. São coisas que parecem detalhes pequenos, mas que podem fazer muita diferença, né? Sem sombra de dúvida, né? Quero agradecer você, Cel, a todo o pessoal do Divancast, o Sigfried. Pode chamar de Sig. Chama o Sig. Obrigado, Sig, pela ajuda aí, pelo companheirismo aí. A gente que agradece a sua participação. Imagina. Rosana, beijão, obrigado de verdade aí por ter feito esse
essa união aí, com certeza, sempre que vocês precisarem de alguma informação, alguma coisa do gênero, passou alguma coisa nova na proteção animal, pode me chamar, não tem distância, eu venho, posso estar morando lá em São José do Rio Preto, a gente vem para cá, não tem problema não. Gratidão, Tá gratidão bom? imensa. E para quem precisar... É isso. Os contatos? Pode falar. Para quem quiser fazer contato com você, tirar dúvidas, te procurar... As redes sociais, @investigador Fabiano Borges, né, lá tem inclusive... No Insta, isso no Insta. Não, se você procurar nas redes sociais no geral, colocar o investigador Fabiano Borges, vai dar alguma coisa. No Insta é o @investigador Fabiano Borges. Lá vai ter um link também que vai ter todas as outras redes também. Então você tem o e-mail, vai ter meu WhatsApp, vai ter todo tipo de informação. Espero que possa ajudar as pessoas aí. Como eu falei, às vezes eu não consigo dar a resposta que a pessoa deseja. Mas pelo menos eu dou o caminho, né? Eu dou o caminho. Eu sou um só, quando eu faço o resgate eu faço por conta, né? Então, não consigo fazer um resgate por dia, que eu tenho atribuição da polícia para fazer também. Quando eu vou como policial, como investigador, é que a coisa realmente está muito mais grave, né? Então, eu já sei que ali vai sair um flagrante, alguma coisa do gênero. Então, mas eu peço paciência para as pessoas, que às vezes as pessoas ficam bravas, né? Que, não me responde, não, eu tento responder todo mundo. E é isso, eu estou à disposição de todos. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, e sempre que precisar, estou aqui. Gratidão. Gratidão à participação especial aí da Rosana. O coreano. Novamente, muito obrigado, Fabiano, pela sua vinda. Imagina, estamos juntos, precisando, eu estou sempre à disposição. Tamo junto. Então, gratidão, né, para você que esteve aqui conosco. Antes que eu corte, né, Siegfried, quer dar tchau para as pessoas? Agradecer a cada um que esteve conosco aqui online. Todos estão agradecendo e parabenizando a live de hoje aqui. Muito obrigado a todos, não é, Cel? Com certeza, né? Gratidão imensa, e compartilhe, né? Quem assistiu aqui sabe a importância dessas informações, e que são informações que a gente vai levar para a vida, né? Então, compartilhe, deixe seu like e acompanhe aí o Fabiano nas redes sociais dele. Isso aí. Um beijo e até semana que vem, terça-feira, às 19 horas. Um beijo.